Falei para ele, mas ele teimou. Ei. Irmãos, boa noite, amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos continuar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, a qual Ele já falou muito aos nossos corações, né? Durante o dia eu costumo falar na célula que Deus, Ele fala conosco todas as horas. Basta a gente estar atento, ligado no que Ele quer falar. Não sei se você já percebeu ou já pegou a série, né? Todas as séries que o pastor vem falando. Série A Mesa, agora é sobre a casa. E que nós possamos a cada dia mais ser sensível à voz do Espírito Santo. Amém? E nessa noite eu gostaria de pedir à igreja que abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. Nós vamos falar de Marta e Maria. Repetir novamente o texto aí, está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 até o 42. E vamos ouvir um pouco do que o Senhor quer falar, do que o Senhor já falou ao meu coração, e do que o Senhor já está falando ao teu coração durante todo o dia. Todos encontraram, amém, queridos? Vamos lá. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, querido? É um texto forte, é um texto pequeno, mas de tanta riqueza, de tanto proveito. Obrigado, Josuel. Aquela água abençoada. Hoje não veio na xícara, mas vem num copo transparente. Taça, né? Vamos nós. Querido, o que nós podemos tirar de proveito nesse texto? Texto conhecido que fala de Marta e Maria. E fazendo um pequeno resumo, Jesus chega numa casa e Marta recebe o Senhor, e depois Maria vai aos pés de Jesus. Marta fala: Senhor, não te importa que ela venha me ajudar e tal e tal. E Jesus fala: a melhor parte Maria tem e não será tirada. Pronto, acabou o texto, tão fácil. Mas é um texto de detalhes, um texto riquíssimo. Um texto em que está falando de casa, de diálogo, de algumas incertezas dentro da casa. Dentro da casa acontece tanta coisa dentro da casa. No início do texto ele fala o seguinte, o texto: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu. Ponto. Uma pergunta, querido. Quando você recebe alguém na tua casa, logicamente, você vai dar atenção àquela pessoa até ela ir embora, não é isso? Lucimar me chamar para almoçar na casa dele, logicamente, ele vai fazer companhia até a janta, né, Lucimar? Depois que jantar, vai embora. Meu sonho. Meu sonho lá. Vamos lá. Você tem o objetivo de acompanhar, porque você recebeu uma visita. Você esperou e aquela pessoa chegou até a tua casa. Você fez uma recepção. Aqui fala: Marta o recebeu. Marta o recebeu. Querido, vamos aqui a gente meditar em algumas situações. Todos nós queremos receber Jesus em nossas casas. Se você chegar em qualquer lugar de Guarapari e falar: você quer receber Jesus em sua casa? Por mais que o cara nunca entrou numa igreja, nunca levantou a mão, nunca aceitou, lógico que vai querer.
Aceitar Jesus na casa, chamar Jesus para a mesa, chamar Jesus para dentro da casa, todos querem, porque é Jesus. E aqui não foi só Jesus, né? Foi uma comitiva com Jesus, e ela o recebeu, todo mundo. Mas o que é interessante, que no decorrer do texto, no versículo 39 fala: Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Que é o texto. E continuando, versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Há uma mudança de situação aqui, querido. A pessoa que recebeu Jesus, a pessoa que fez a recepção de receber, agora ela está ocupada. Já pararam para pensar isso? Não tinha tempo. Tem alguma coisa errada aí, Lucimar? Eu recebo, eu faço uma recepção, que ela está em destaque aqui, certa mulher chamada Marta. Certa mulher chamada Marta. Há uma pessoa chamada, não, certa mulher chamada Marta o recebeu Jesus. Aí eu volto a falar, logicamente, é para acompanhar a visita até o término do seu tempo ali. Mas logo em seguida, dá para entender que ela esqueceu. O que nós queremos falar nessa noite? Que às vezes aceitar Jesus, trazer Jesus para dentro da casa, todo mundo quer. Mas passar tempo com Jesus, querido, estar com Jesus, ouvir Jesus, é outra situação. Senhor, até que eu recebo o Senhor está aqui na minha casa, sim, mas fica à vontade aí, mas eu não tenho muito tempo para o Senhor. Eu não tenho muito tempo para o Senhor. Todos querem, queridos, todos querem Jesus. Sai na rua, encontra uma pessoa, começa a conversar. Você queria que Jesus descesse aqui e fosse para a sua casa? Sim, todo mundo. Agora a responsabilidade, ouvir o Senhor, ser sensível à voz do Senhor. Querido, ter o privilégio de estar com Jesus. A pessoa que recebeu foi Marta. Recebeu a comitiva, recebeu Jesus. Mas a pessoa que ficou aos pés de Jesus foi Maria. Quando nós convidamos Jesus para entrar na casa, quando eu convido o Senhor para entrar na minha casa, e eu viro as costas para o Senhor, porque eu dou mais atenção às minhas coisas, eu vou perder o tempo, eu vou perder o momento tão precioso de estar aos pés do Senhor. Vamos continuar o texto? E diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando dele perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Não te importa? Marta agora está, desesperada. Aqui a gente vê dois contrastes. Uma pessoa mais sensível e uma pessoa mais agitada. Alguém que aproveitou o momento, ele é o mestre. A palavra do Senhor fala que ela estava sentada aos pés do Senhor. Já parou para imaginar isso no texto? Ela não estava em pé, frente a frente, ela não estava sentada, não. Ela estava abaixo. Ela estava aos pés do Senhor. E Marta atribulada com as situações. E Marta atribulada com tudo, querido. Muitas das vezes nós queremos receber Jesus em nossas casas, mas porém não priorizamos Jesus em nossas casas. Nós não priorizamos o Senhor. Não sei se você já ouviu falar, muitas pessoas às vezes usam determinadas frases e tal, e fala, eu tenho as minhas prioridades. Já parou para imaginar que não existe prioridades? Não existe prioridades, o nome já diz prioridade. Primeiro, ou você
toma todo o seu tempo em uma determinada situação ou não. Não, as minhas prioridades é essa. Não, não é prioridades. É você tem toda a sua atenção a uma determinada coisa ou não. Sabe por que não existe prioridades? O Senhor falando em Mateus 6,36, que a gente vê a partir do versículo 25, que fala tem como título, né, as preocupações da vida. E começando o versículo ele fala: portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que há de comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? E lá no versículo 33 ele fala: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar, querido, o reino dos céus. Prioridade. Não existe prioridades, não. Ou você divide todo o seu tempo com coisa, ou você prioriza uma. Ou você prioriza uma. Prioridade, o significado é condição de quê? É condição do que? O primeiro em tempo, ordem ou prioridades. É possibilidade legal de passar à frente dos outros. Preferência ou primazia. Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. Isso é prioridade. Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata. Por que de maneira imediata? Por que isso se encaixa? Porque Jesus estava passando e Jesus estava há um tempo ali. Então Maria aproveitou o tempo, era de maneira imediata. Era de maneira imediata, então ela priorizou aquele momento. Não, esse momento é aos pés do Senhor. Ah, eu tenho que largar tudo que eu faço? Isso, não é largar tudo que você faz, não é isso. Ah, eu tenho que parar de estudar, não é nada disso. É prioridade, é questão de prioridade, é questão de colocar o Senhor no centro. É questão de chamar o Senhor para dentro da casa, convidar o Senhor a estar, fazer a recepção do Senhor e ouvir o que Ele tem a falar. E continuando o texto, o Senhor, Ele continuando, e aí Ele vem a falar com ela. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Qual que é a tua inquietação, querido, nesses dias? Qual que é a tua inquietação nesses dias que chega a ponto de deixar o Senhor e ouvir Ele depois? Qual que é a agonia, qual que é a angústia que bate no teu coração a ponto de o Senhor está na casa, o Senhor está perto, mas depois eu escuto o Senhor? Qual é a sua inquietação? Marta, ela estava inquieta por muitas coisas, não era uma coisa. O Senhor falou: você está inquieta por muitas coisas. Muitas coisas estavam fadigando Marta, a ponto dela chegar agora e questionar Jesus, porque Maria deixou, estava aos pés do Senhor. Estava aos pés de Jesus, na sua própria casa, mas ela se rebaixou e sentou aos pés do Senhor para ouvir o que Ele tinha a falar. A pessoa que recebeu Jesus, a pessoa que fez toda a recepção, chegou um momento que ela deixou-se levar pelos seus afazeres. Convidou Jesus, mas não priorizou Jesus em sua casa. Não priorizou o Senhor em tua casa. Marta, ela estava preocupada com muitas coisas, querido. A casa com certeza estava cheia, porque Jesus vinha com toda a sua comitiva, seus discípulos, e com certeza vinha mais gente. Além de Marta e Maria, também ali, e Lázaro. A casa estava cheia, a casa estava numa harmonia tremenda, mas Maria foi aos pés do Senhor, e Marta, ela se preocupou com as coisas da vida, com os afazeres, com tudo que tinha ali para fazer.
Jesus, ele foi aquele momento, mas ele não ia ficar muito tempo. Às vezes o Senhor está na tua casa, o Senhor está perto de ti. A mensagem é: aproveite o momento. Aproveite o momento de sensibilidade, fale com Ele. Aproveite o momento de sentar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem a falar contigo. Prioriza o momento, coloca o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, nada será tirado, querido. As atribulações, as adversidades, sim, acontece com todo mundo, mas a confiança não será tirada. A ponto que Jesus chegou para Marta. Ele não chegou para Marta e falou: ô Marta, não, nada disso, não. Ele exclamou 2 vezes: Marta, Marta. Ele estava alertando a Marta: Marta, Marta. Falando, com as minhas palavras: bota o pé no chão, Marta. Marta, Marta, abre os teus olhos. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas um é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não será tirada, querido. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu convido Jesus a entrar na minha casa, quando eu priorizo Jesus, e quando eu busco em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, eu estou buscando um reino para dentro da minha casa. E se eu estou buscando um reino para dentro da minha casa, automaticamente está vindo um rei para dentro da minha casa. E se eu estou buscando um rei para dentro da minha casa, que é Jesus, eu tenho que obedecer o que esse rei fala comigo. Já imaginou isso? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Às vezes há uma inquietação na tua vida. Eu não sei como você entrou, não sei como foi o seu dia. Às vezes pode haver uma inquietação tremenda, mas na medida que eu coloco o Senhor como primeiro, na medida que eu busco o Senhor em primeiro lugar, Maria, ela tinha 2 opções, 2 escolhas: ou ficar na agitação da casa, ou ir aos pés do Senhor, buscar primeiro o reino de Deus. Ela escolheu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas depois seriam acrescentadas. O que você tem nesta noite, o que você tem hoje que pode ser acrescentada na medida que você coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida? O que você quer que acrescente na tua vida? Só vai acrescentar quando eu coloco Jesus, quando eu busco Ele, o reino do céu em primeiro lugar. Quando recebemos Jesus e priorizamos Ele em nossa casa, tudo vem dele, nada será tirado. Nada será tirado. Ele deixou bem claro que Maria escolheu a melhor parte, e isso ninguém ia tirar dela. Ninguém. Sabe quando você está naquela luta, quando você está naquela tribulação tremendo, mas você está num nível tão amplo, tão alto com Deus e que nada te abala? Sabe quando você está passando em lutas tremendas, em tribulações e agonia, e tudo está contra você, mas você está sereno, você está ouvindo, você está cultuando, você está vibrando, o mundo caindo, mas você está ali ouvindo Deus, você está ativo. É porque nada disso é tirado de você. Mas quando eu não priorizo Jesus, quando eu até convido Jesus a estar dentro da minha casa, quando eu até faço uma recepção linda, e automaticamente eu esqueço Ele, um pequeno vento é capaz de tirar a minha atenção de Deus. Qualquer coisa tira a minha direção, porque eu não priorizo, eu não busco em primeiro lugar o reino de Deus. Aí eu volto a falar que se eu busco o reino dos céus para dentro da minha casa, eu estou trazendo um reino para dentro da minha casa. E agora eu tenho a mesma atitude de Maria,
Por mais que eu esteja dentro da minha casa, eu vou aos pés dele, na condição de servo, dentro da minha casa, mas eu sou servo, eu estou ouvindo o que vem dos céus. Aí eu volto a perguntar, querido, quais são as suas inquietações? Quais são as suas tribulações? Ainda por mais que Jesus está dentro da casa, Jesus está na mesa, mas quais são as suas inquietações que deixa atribulado? Jesus estava na casa, Jesus estava ali, Jesus estava conversando, tinha alegria naquela casa, porque tinha muita gente, imagina um alvoroço, mas tinha uma pessoa que estava totalmente distante de todo mundo. Já pararam para imaginar? Eu não consigo entender uma casa com tanta visita e uma pessoa preocupada em arrumar a casa. Assim estava Marta. Já imaginaram isso? Tinha tanta gente, não estava só Jesus. Jesus mais os 12, Marta, Maria, Lázaro, com certeza tinha mais gente dentro da casa, e ela estava preocupada em arrumar a casa. Não tem lógica. Quando você recebe visita na sua casa, você vai arrumar a casa? Você vai passar pano em casa? Você vai lavar vidro? Não vai, querido. Isso já foi feito antes para receber. Agora a Marta, ela recebe. Tem uma turma dentro da casa, mas ela está preocupada com os afazeres do dia a dia. A mensagem nessa noite é: abrir as nossas casas, receber Jesus, deixar Jesus ser o centro de nossa casa, deixar Ele comandar a nossa casa. Lembra da mulher que derramou o perfume caríssimo aos pés de Jesus? Poderíamos vender e dar aos pobres. Ah, se ele soubesse quem é essa mulher. Aí Jesus, sendo convidado dentro de uma casa, assim como o pastor falou aquele dia, ele vai e repreende aquela pessoa, ainda exorta aquelas pessoas sendo convidado. E não fez diferente nessa casa, ele sendo ali, ele sendo a visita, ele sendo ali sendo recebido, e ele vai e chama Marta e fala: Marta, Marta, presta atenção, mulher. Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte é estar aqui, e isso não vai ser tirado dela. Agora de você pode ser tirado porque você está ouvindo as coisas, você está preocupado, você não priorizou a mim, Marta. É eu que estou deduzindo, tá, querido? Priorizar o reino dos céus, querido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Maria, ela buscou, em primeiro lugar, servir a Deus, ouvir Jesus. Isso não foi tirado dela. E Marta ouviu do convidado, da pessoa que estava ali como visita, uma exortação. Abrir as nossas casas, abrir a porta de nossas casas, deixar Jesus entrar e deixar Ele ser o centro. Aí é diferente, querido. Deixar Ele comandar, porque quando eu recebo o reino do céu dentro da minha casa, eu tenho que ser obediente a esse rei. Eu tenho que deixar Jesus comandar a minha casa. E quando eu deixo Jesus comandar a minha casa, você vai ver muitas coisas, querido. Você vai ver muitas coisas. Não sei o que nós vamos comer amanhã porque as portas se fecharam, mas a alegria está constante. Eu não sei como eu vou resolver esse problema, mas a alegria está constante, a confiança está lá em cima, porque isso não vai ser tirado de você, isso não vai ser tirado de mim, porque nós buscamos em primeiro lugar. Quando eu tenho a atitude de Maria, coloco a minha confiança e a minha dedicação aos pés do Senhor, vai ser totalmente diferente de uma atitude de Marta. A intenção foi boa, a intenção foi ótima, receber certa mulher chamada Marta. O texto não começa, uma mulher chamada Marta, Marta recebeu, não, certa mulher chamada Marta recebeu Jesus.
Até aí foi bonito, lindo. De boas intenções o mundo está cheio, mas de atitude, de servo, de servir, a atitude de descer, ainda por mais que está na minha casa, mas eu vou aos pés dele, ouvir. Tem muita coisa a fazer, não importa, eu vou ouvir ele primeiro, porque o momento é agora, o momento é hoje, porque ele não está aqui, ele está passando, ele veio visitar, então eu vou aproveitar o momento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, querido. Jesus, ele passa, e a comitiva dele junto, então aproveite o momento de priorizar as coisas de Deus, de priorizar Jesus em tua vida. É a palavra dessa noite para nós, querido, onde Deus tem falado muito comigo esses dois textos. Prioridade, não é prioridades, é prioridade, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Deixar Ele ser o centro de nossa casa, deixar Ele comandar a nossa casa. Ele era a visita, mas exortou Marta. Ele era a visita. Que nós possamos deixar Jesus ser o centro, que nós possamos deixar Jesus tomar conta de nossa casa, que cada vez mais nós possamos priorizar Jesus e buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Primeiro eu busco as coisas do alto, primeiro é o espiritual, primeiro eu busco as coisas dos céus, primeiro eu busco em cima, para depois as coisas aqui ser resolvidas. É de cima para baixo, querido, que as coisas acontecem. É de cima para baixo que as coisas vão evoluir em nossas vidas. É de cima para baixo, quando eu olho primeiro para cima, quando eu busco primeiro as coisas do alto, as outras coisas serão acrescentadas na medida que eu busco o espiritual primeiro. Essa é a palavra nessa noite, que nós possamos cada vez mais estar firme na presença do Senhor, que possamos cada vez mais ser sensível à voz de Deus, e não apenas deixar Cristo entrar, mas deixar Ele tomar conta de tudo, no nome de Jesus, amém.